Fala, povo digital, beleza? Ó, eu não faço vídeo na moda, então eu vou falar de um assunto que já passou faz tempo, mas ainda incomoda e vai sempre incomodar. São dois. Criticaram uma artista de comédia porque ela falou que Porta dos Fundos associa até hoje gordo como se diz? Coisas do tipo, só faz brincadeira de gordo comendo coisa, gordo sendo gordo, obesidade mórbida, esse tipo de coisa que não é legal, né? E aí questionaram ela falando, o vídeo sobre Jesus gay, ninguém falou nada, né? Não, falaram sim e falaram até demais, infelizmente. Qual é o problema de Jesus ser gay? Hum? Se ele for ou não, seria coisa dele, porque seria coisa pra ele, coisa que ele decidiria se ele exporia ao mundo ou não, se ele faz o que ele fazia o que ele quisesse, porque a questão do tal livre-arbítrio também serviria para ele, né? Então, é um vídeo sem produção nenhuma, justamente porque eu não faço muita coisa já. Hum? Jogo uns efeitinhos aleatórios que talvez eu jogue. Mas a questão é, é bem essa. Porta dos Fundos fez bastante coisa legal. Faz coisas legais. Só que de vez em quando eles não percebem e eles não fazem questão de assumir os erros. E isso é o maior defeito de praticamente boa parte das pessoas no mundo. Não assumir os próprios erros. Porque Porta dos Fundos já falou sobre Jesus gay, mas isso não é um erro. O erro é o dos gordos, porque aquilo é gordofobia. Jesus ser gay não é prática contra-religiosa porque vocês acreditam que na religião ele não seja gay. A questão mesmo é você entender que se você falar que Jesus não pode ser gay, você está sim sendo preconceituoso. Da mesma forma que você simplesmente olhar para uma pessoa e achar que ela é gorda porque ela come demais, ou porque ela quer ser gorda, ou porque ela, sei lá, não faz exercício, porque você olha para uma pessoa gorda e você fala assim: você não, né? Algumas pessoas. Tem que deixar bem claro que eu evito ao máximo generalizar, que significa literalmente não dizer que todo mundo faz uma coisa. É muito raro eu dizer isso, porque é horrível ficar generalizando. Então não generalizem, fechou? A questão é justamente essa. Às vezes as pessoas olham para uma pessoa gorda e falam assim: ele não faz exercício. Ele não faz isso. Eu fazia taekwondo, eu fiz taekwondo por uns 6 anos. E meu corpo mudava muito. Eu já tive um tanquinho e eu não gostava muito. E eu fico muito bem com a barriga que eu tenho aqui. Eu gosto muito dela. Eu gosto de mim. E mesmo que eu um dia quiser fazer exercício, vai ser escolha minha. Da mesma forma que seria a escolha de Jesus ser gay ou não. Entendeu? A partir do momento que você olha para alguém barbudo e fala que ele é terrorista, sim, você nem tem intimidade, porque uma certa intimidade ajuda você a ter uma, sei lá, vamos se dizer assim, uma certa liberdade para poder brincar. E se essa brincadeira for ofensiva de algum jeito que a pessoa não goste, você evita, pede desculpa, fala que não vai fazer mais, entendeu? A grande questão é você respeitar o ser humano que está do seu lado, que está ao redor, que é da sua família, que não é da sua família, que é seu inimigo, que não é seu amigo, que é seu amigo, que seja conhecido ou não, não julgar o outro, não ser julgado, a gente acaba julgando sim. Justamente eu faço questão de julgar. Julgo pessoas que julgam os outros por nada. É a única coisa que eu, sei lá, acho verdade, acho importante julgar.
Julgar no sentido de questionar. Eu questiono a pessoa. Por que você acha que fulano é gordo assim, não sei o que, se você fala que a pessoa tem que fazer mais exercícios, mas nem você faz exercícios? Ou pior, às vezes você é tão gordo quanto e tá falando que o outro é gordo. Então, se Jesus... E se ele fosse gordo também? A gente tem umas pinturas, não tinha foto naquela época, não dá pra você saber. Aí fica falando, Jesus é branco de olhos azuis, é loiro, é isso e aquilo. Não, gente. É geologia que fala, sei lá. Eu esqueci os nomes certos, mas além dos fatos históricos, tem muita questão assim de povos que viveram em tal lugar e a partir da arte deles a gente sabe que ele é mais claro, mais escuro. E ali era a região egípcia, então não tinha gente branca lá não, tá? Jerusalém, essas porra, essas coisas. Então para. Se Jesus for negro, for careca, não vai ser problema nosso. Da mesma forma que ele for gordo ou gay, ou mulher, porque não uma deusa, um deus andrógeno, uma entidade. A entidade não devia ter gênero, ou devia. Existem muitas coisas complexas no mundo para você simplesmente dizer, ai, fulano não pode ser gay, tal coisa não é da minha religião. Tá escrito no meu livro lá, não sei o que. Desculpa, mas a edição do seu livro foi feita em 1980, em 1990, pode ter feito em 2000. Se foi feita agora essa edição, pode ter sido sofrida alterações de palavras e algumas palavras elas não têm o mesmo significado porque alguém adaptou. Então tem grande diferença de você adaptar uma obra e você escrever à risca a obra. E algumas palavras, eu já estudei alguns idiomas, por mais que eu não saiba falar nenhum fluentemente, eu entendo que algumas palavras têm origem de um país para o outro, usa de referência justamente porque, por exemplo, não tem feijoada no Japão, eles não costumam fazer, então eles pegam a palavra feijoada e falam do jeito deles e escrevem o idioma para eles. E aí virou feijoada, porque é o jeito que eles costumam pronunciar. Minha pronúncia não tá tão certa porque eu sou péssimo nos idiomas. Até hoje eu não consegui estudar muito bem idiomas em geral. Mas a questão é assim, um exemplo melhor, Arbeit. Também não sei pronunciar, é do alemão. Basicamente a tradução seria algo como trabalho temporário. E o japonês não tinha uma palavra para isso, mas queria ter trabalhos temporários. Então ele usou essa palavra porque o cara que definiu isso na língua, ou popularizou, não sei, porque precisa pesquisar antes de falar, decidiu e virou arubaito. Então, muitas palavras têm origens em outros países, em outras culturas. Então, quando você vai traduzir alguma coisa, nem sempre dá para traduzir ao pé da letra. Tipo, boy, otoko, garoto. Em alguns lugares a pessoa vai ouvir isso e vai entender que é menino. E às vezes, em algum contexto, mesmo falando otoko, a pessoa vai associar a criança, porque é menino e é menor de idade. Então, interpretação de texto, de tradução, adaptação, são coisas assim, que é o que a gente faz para tentar entender o resto do mundo. Então, algumas palavras antigas demais estão nos idiomas que a gente chama como línguas mortas, idioma morto. É morto porque não tem ninguém que fale fluentemente aquele idioma, para que ele possa aprender outro idioma e passar tudo que ele sabe daquele idioma para outro idioma. Por exemplo, latim, vamos supor, hebraico. Não sei se hebraico é idioma morto. Tem alguns idiomas mortos que eu já vi no mundo assim que uma única pessoa sabe falar ou 10 pessoas sabem falar
e aquele idioma é tão pouco conhecido que nem ela vai saber traduzir o que ela sabe falar. E então, nem sempre isso vai funcionar, mas a grande questão é essa. Alguns países eles não vão conseguir passar exatamente o significado de uma palavra. Então, eu passei a vida inteira ouvindo essas coisas de ai, Levíticos, isso, não deitarás com outro homem, blá blá blá. Ao mesmo tempo que você está lá na Bíblia, não comerá carne, não fazer isso, não fazer aquilo, e todo mundo faz tudo aquilo, mas fala que não pode ser viado, mas mesmo assim alguns ainda falam que não são viados, não sei o que, e sai comigo ou com outros caras. Mas enfim. Aí é questão deles, né? Depois você descobre, eles fazem questão de mostrar, ó, eu sou casado, meus filhos, não sei o que. Aí você para de falar com a pessoa, sei lá. Ou continua. Se você quer ser amante, aí é questão sua também. Eu não quero. Mas enfim. A, a grande questão é justamente isso. Parar de julgar os outros por um monte de besteira em geral e ao mesmo tempo você entender que, sei lá, aquelas palavras tipo malacóis ou algum texto tipo Sodoma e Gomorra, que falavam sobre coisas assim, fornicadores, sei lá, como que é? Promíscuos, e depois associarem que todo gay é promíscuo. Não, não é. Eu talvez seja, mas tem muitos gays que não são. Então, a questão é, o que era abominado antigamente era a promiscuidade e provavelmente, para fazer algum sentido na vida, seria porque antigamente tinha esse negócio de família tradicional. E família tradicional só existe há séculos atrás, não agora. Porque a família tradicional que vocês conhecem agora não é muita tradicional. Eles não seguem nada. Eu nunca vi ninguém dizendo eu sigo tudo que está escrito na Bíblia. Até porque o livro de agora não corresponde ao livro de antes. Não a questão do Novo e Velho Testamento, mas a questão da reedição e a questão que eu venho enfatizando agora, que palavras de tradução e adaptação são coisas bem diferentes. E às vezes a gente é obrigado a adaptar uma palavra justamente porque o significado dela não é o significado que deveria ser. Mas a gente acha um significado mais próximo dela. Só que algumas vezes mesmo tendo um significado, não tendo significado e você pensa, vou adaptar, a pessoa não faz exatamente a adaptação, ela simplesmente põe outra palavra que ela acha que é igual ou simplesmente ela coloca outra palavra para ter algum sentido na frase. O que nem sempre é certo, porque algumas pessoas simplesmente colocam uma palavra e a partir desse momento nasceu esses livros malditos de 80 que tem algumas palavras dizendo que ser gay é errado e blá blá blá. Eu conheci um cara lá que ele é de família religiosa desde pequeno, ele é gay, é viado, tá? E também é gay, aquela zoeirinha. Mas a grande questão é que ele fala fluentemente hebraico e como a família dele sempre foi religiosa, ele sabe de cor e salteado todas essas questões e ele me disse muitas coisas que eu, tipo, por dentro eu me emocionei, eu chorei, que simplesmente diziam coisas assim que esses livros de agora estão todos errados e não tem nada a ver essa questão de gay tá errado. Porque quem tá errado é você. Esses negócios, essas palavras tipo, ah, não deitará com outros homens, não sei o que lá. Eu não sei as palavras certas, porque eu nem ia falar sobre isso especificamente. Eu ia falar sobre só questão de entre Jesus gay dos Porta dos Fundos e gordofobia. Que, aliás, antes de concluir, que eu já quero concluir, já tá longo demais, tem um vídeo, eu sou formado em técnico de radiologia. É 1 ano e meio e tal, blá blá blá, mas eu tive estágio e tal no hospital, eu fiz coisas de radiologia
E, além de estudar, eu tive teoria e prática, né? Então, Porta dos Fundos também fez um vídeo sobre radiologia, e o problema desse vídeo de radiologia é que é, é engraçado, é divertido. Só que tem um grande problema. Até hoje, mesmo com internet, um monte de coisa, as pessoas quando tem um exame de raio-x, tomografia, ressonância magnética, eles acham que eles vão virar super-herói. Tipo, Hulk foi exposto a fator gama, não sei o que, e virou o Hulk que a gente conhece. Esse vídeo é muito errado nessa questão, porque quando ele acaba, ele não explica que é apenas uma brincadeira e que ninguém deveria ter medo de fazer raio-x. Porque raio-x, na maioria das vezes, é extremamente importante para você identificar se um osso seu foi fraturado ou quebrado e se tem conserto ou não, além de doenças